Viva! Professora Maria Augusta Babo, a semiótica é uma chave para as ciências que interpretam a realidade? Eu penso que é uma belíssima chave. É uma chave que não é, digamos, recoberta por qualquer outro campo das ciências humanas. Ela está, no entanto, muito perto da sociologia, por exemplo, da antropologia, da linguística. Aliás, nasceu na Europa muito associada às ciências da linguagem, mas hoje é um campo autónomo que tem metodologias próprias e que se distingue e apoia, colabora as outras ciências do campo das humanidades e das ciências sociais. Maria Augusta Babo, doutora em semiótica, agregada em teoria da cultura, é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigadora em Ciências da Comunicação, fundadora e co-presidente da Associação Ibérica de Semiótica. É convidada neste episódio do Comunicar Com, podcast da Escola Superior de Comunicação Social. Bem-vinda. Ao falarmos de semiótica, pensamos imediatamente em Humberto Eco, em Roland Barthes, talvez os mais populares. Continuando, chegamos a Peirce, a Saussure. Ora, o que é que a semiótica, as múltiplas semióticas, como já apontou, o que é que a semiótica nos traz? As semióticas nos trazem. É a análise, é a interpretação de sinais, de significados. O que é que temos com a semiótica? Obrigada. Bom, a semiótica traz-nos uma multiplicidade de questões, eu diria mais questões do que respostas, e traz-nos instrumentos de análise. A semiótica interroga a realidade. A semiótica serve justamente, é uma lente de leitura da realidade, não é? Seja isso o que for, porque nós sabemos, e nós no âmbito da comunicação, sabemos bem que a realidade é múltipla, é multifacetada e depende muito da sua representação, dos sistemas que temos à mão para a representar, para a acolher, para a elaborar. E a semiótica dá-nos esses instrumentos. Normalmente, e fez aí uma breve panorâmica da semiótica, normalmente nós atribuímos a semiótica ao estudo dos signos e das significações, mas a verdade é que na prática semiótica, desde o princípio do século passado, não é? Desde Saussure e Peirce no princípio do século XX, a semiótica foi deixando cair cada vez mais a noção de signo e de significações como coisas estáticas ou como elementos de códigos pré-definidos, não é? E a semiótica falou muito no início do código da estrada, etc., o código vestimentar de determinados regimes, por exemplo, militares, etc., para começar a falar de práticas. Na verdade, aquilo com o qual nós nos confrontamos e que é talvez de mais difícil captação são práticas heterogéneas, práticas multissemiósicas, isto é, empenhando e combinando vários regimes semióticos, o gesto, a linguagem, obviamente, mas as imagens, etc., o próprio movimento. E nesses regimes nós não poderemos propriamente encontrar códigos, não é? Eles vão sendo codificados, mas há uma enorme liberdade. De maneira que quando nós pensávamos naquela dimensão um bocadinho saussuriana e peirciana de que há taxonomias de signos e que cada signo tem a sua significação. Na verdade, as práticas... Há uma constante exploração. Completa, há uma dinâmica, não é? E, como nós sabemos, a combinação altera os sentidos dos signos no dicionário, se falarmos da linguagem verbal, não é? Uma coisa são as palavras no dicionário, outra coisa são as frases que nós produzimos. A semiótica
fez moda, diria, na transformadora década de 60 do século XX. Mas provavelmente ela vem já muito, muito de trás. Podemos encontrar, sei lá, nos gregos clássicos, no Aristóteles, no Platão, já está lá a semiótica. Pré-socráticos. Exato. Heráclito é um dos autores que a história da semiótica analisa. Platão, está feita a história da semiótica? Há vários, eu diria, manuais, há vários compêndios de semiótica que trabalham aquilo a que nós chamamos a semiótica pré-moderna, não é? Desde a Grécia antiga, passando por toda a Idade Média. O Foucault, por exemplo, faz uma análise muito, muito interessante, muito numa perspectiva que é muito dele, naquele célebre livro As Palavras e as Coisas, e por exemplo, ele fala-nos de uma semiótica das interpretações, não é? Baseada nos regimes de analogia, de similitude, não é? Vou-lhe dar um exemplo. Se o cérebro é igual a uma noz, é porque a noz então faz bem ao cérebro, não é? E a Idade Média, digamos, o pensamento pré-moderno, aquilo que Foucault chama o pensamento pré-moderno, raciocinou em termos analógicos. Não é? Nós continuamos a ter esses regimes, essas práticas semióticas analógicas que são coincidentes ou paralelas, em muitos casos, ao desenvolvimento das ciências na modernidade. Por exemplo, nós temos a cosmologia, não é? E temos hoje a ciência que estuda os astros, e agora... O corpo humano. Na Faculdade de Medicina há uma cadeira de semiótica e o próprio termo grego de semeiologia foi digamos, retido pela medicina para trabalhar a sintomatologia. Os sinais, claro, exatamente. Os sinais do corpo. O corpo emite sinais, mesmo quando nós não estamos conscientes deles, não é? Temos, portanto, uma infinidade de semióticas. Uma infinidade de semióticas. Verbais, e, não exemplo, verbais. E ainda nesse regime do corpo, até podemos dizer que é uma semiótica inconsciente, isto é, o sujeito não controla a emissão dos seus próprios sinais, não é? E é preciso o clínico é um semiólogo. Claro, não é? claro. Quando é que se diz semiótica e semiologia? Bom, essa diferença hoje esbateu-se e o termo semiologia caiu um pouco em desuso. Ela esteve muito ligada à formação da escola europeia, com Saussure, Saussure, Barthes, por essa linha, e muito baseada na linguagem verbal. Portanto, a semiologia tinha a linguagem verbal como um modelo de um paradigma, digamos, de semiótica, e nas suas metodologias próprias também tentou exportar essas metodologias para a análise, por exemplo, da imagem, do cinema, etc. Hoje caiu em desuso, porquê? Porque nós sabemos que não podemos fazer do modelo da linguagem um modelo suprematista, porque os outros regimes realmente não funcionam como a linguagem. Por exemplo, a linguagem tem uma dupla articulação. Não é? Nós temos o fonema, que em si poderemos dizer que é um pré-signo ou um infossigno, porque ele não tem significação a não ser nas combinatórias, e não encontramos unidades mínimas noutros regimes semióticos, mesmo na imagem, não é? O que é a linha é um contínuo de pontos, o que é um ponto é uma unidade mínima, não o podemos dizer. Reparei que até um matemático, René Thomas, já desaparecido, presidiu a Federação Internacional dos Centros de Investigação em Semiótica. A matemática também não escapa à semiótica. A matemática não escapa à semiótica, mas neste caso, no caso de René Thomas, de Jean Petitot, de Pierre Brandt, que faleceu há pouco tempo, dinamarquês,
a matemática era também uma metodologia, era uma ferramenta, não é? Portanto, aquilo que ficou conhecido como as semióticas dinâmicas, as morfossemióticas e semióticas dinâmicas, elas baseiam-se na própria utilização da matemática como ferramenta de análise. Não é? Essa vertente que a linguística também tomou a certo momento, não é? Uma linguística muito formal, a consideração de que as linguagens artificiais são muito rigorosas e, portanto, dão a exata medida do real, e nós sabemos que isso acontece com a matemática, na física, não é? A matemática aplicada à física, aplicada às ciências duras, é efetivamente uma belíssima ferramenta de análise. Agora, aí perde-se um pouco, quer dizer, entramos em modelos matemáticos, em algoritmos, de que hoje se fala muito, e perdemos um pouco o sabor das interpretações, das significações, não é? Ou seja, o mundo da linguagem, da comunicação, de certo modo, é um mundo privilegiado para a semiótica. Completamente. Maria Augusta Babo tem foco da sua investigação precisamente nas ciências da comunicação e linguagem, analisando o tempo presente. Que sinais é que revela para si o estado atual do sistema mediático? Talvez o caso português. Tivemos, por exemplo, nas primeiras semanas da guerra russa na Ucrânia, ecrãs quase monotemáticos sobre a guerra, desenvolvimentos da guerra. Subitamente, até numa ocasião mais inflamada da guerra, o foco desviou-se, no caso português, para uma questão doméstica, que já vinha de trás, não tinha sido talvez percebida, as intermitências no funcionamento das urgências de obstetrícia. O que é que isto nos diz sobre o funcionamento do sistema mediático? Bom, eu vou-lhe dizer muito francamente, estou pouco à vontade para essa análise, para a análise dos média, sobre os quais nunca me debrucei profissionalmente. Numa posição um pouquinho intuitiva, eu diria que há um empobrecimento. Eu vejo com uma certa preocupação um empobrecimento que se dá numa agenda muito fixa, muito concorrencial, que se torna quase obsessiva, não é? Muito evidente nas televisões? Muito, sim. E quando eu falo nos média, porque talvez a televisão seja impere, não é? Dentro da casa. É mais absorvente, mais impositiva, e essa concorrência torna as notícias monotemáticas, não é? É redutora do mundo, porque o mundo é sempre heterogéneo e em paralelo estão a acontecer... conhecer o mundo. Exatamente, portanto há aí uma dimensão redutora, não é? Eu diria que é quase contrária aos pressupostos e finalidades que os média deveriam ter, que é cobrir a heterogeneidade das questões que fazem parte do nosso mundo atual e com as quais temos que viver cotidianamente, não é? Aconteceu por estes dias uma eleição profundamente transformadora na Colômbia, um país de 50 milhões de pessoas. E, curiosamente, é um facto. França está aqui ao lado, está aqui perto. A atenção focou-se em França e praticamente ignorou uma eleição que essa tem imediatas consequências sociais pela transformação do sistema político do país. Está a falar da Colômbia. Sim, claro. Pois, e que é absolutamente revolucionária, quer dizer, que nos pode perspectivar uma outra América Latina, sim, o fim das guerrilhas, sim, não é? Sim. Puxar os de baixo. Exatamente, mas é um pouco isso. Mesmo na análise que foi feita às eleições francesas, nós também não encontramos uma mundivisão que seja plural. Parece que toda a gente acertou na mesma perspectiva das coisas. Claro. E isso é mau, isso é redutor. Será que os meios ditos de referência, meios de comunicação, estão a ficar menos de referência?
Há uma transformação global nos meios de comunicação, com a comunicação digital, aliás, e eu não sei adivinhar, eu acho que nós estamos no olho do furacão, não é? Portanto, esta transformação não acabou ainda. O que houve foi deslocações e esta questão que sempre aconteceu nos média, que é a emergência de um novo média, vem provocar alterações nos média tradicionais, não é? E eu acho que nós hoje estamos a sofrer essas consequências, esse debate entre os média tradicionais e os média digitais. Há na investigação semiótica vamos chamar-lhe tecnoentusiasmo, ou seja, curiosidade em relação aos novos meios digitais, mesmo ao que se passa nas redes sociais? E tem de haver, porque na verdade eles marcam a nossa contemporaneidade e o McLuhan já dizia, não é? Que os média, o média, o próprio instrumento ou veículo é a comunicação, é a própria informação, portanto, ela nunca está desligada, o fundo nunca está desligado da forma. Nós não podemos dizer que continuamos a veicular um sentido imaculado, mas por veículos diferentes. Não. Obviamente que há um todo de significação. E nessa medida o digital veio revolucionar completamente as formas, os modos de comunicarmos e os modos de nos sociabilizarmos também, não é? Que não estão independentes. Como está em Portugal o estudo da semiótica? Bom, eu diria que ele... É o seu território. É débil. A semiótica nunca entrou muito em Portugal. Quer dizer, ela entrou a nível institucional, nomeadamente nos currícula das licenciaturas, dos cursos de Ciências da Comunicação, mas ela poderia e deveria, naturalmente, como aconteceu noutros países, ter entrado já pelas literaturas, não é? E aí nós vimos que houve uma certa resistência à entrada da semiótica e, posteriormente, um certo alívio, quando a vaga estruturalista passou, não é? E isto é uma posição muito impressiva da minha parte, mas eu dá-me a impressão que, no que diz respeito às interpretações literárias, ao campo literário, houve ali um alívio. Pronto, a vaga estruturalista passou, voltemos às nossas hermenêuticas, não é? Que é o que se faz, no fundo, no campo da literatura, são interpretações. A semiótica, ela interpreta, mas eu diria que interpreta num sentido já muito elaborado. Ela é uma analítica antes de ser uma hermenêutica, não é? Ela interpreta de uma forma mais estruturada, mais formal, indo aos eixos estruturantes das dimensões comunicativas, e nunca se está muito preocupado com a real interpretação, não é? Com os significados. É interessante porque, numa perspectiva semiótica, eu acho que se fala muito pouco de significados. Nós vamos à explicação do fenómeno mais do que à sua interpretação. Não é? E uma boa explicação de texto, por exemplo, a tradição francesa literária, ela mostra-nos o que é uma explicação de texto. Uma boa explicação de texto já é uma belíssima interpretação. E eu costumo dizer aos meus alunos: fiquemo-nos pela explicação e deixem a interpretação ao vosso cuidado. A interpretação é individual, é subjetiva, ela depende da forma como cada um entende e recebe as mensagens, não é? E aí a mensagem é sempre também elaborada pelo seu receptor. Há aí uma completude que o receptor traz a qualquer mensagem. Mas isso é livre e é justamente o trabalho individual de cada um. Agora, a explicação não. A explicação, nós percebermos quais são os eixos que estão ali a estruturar determinado objeto, determinada prática, isso
pode ser analisado objetivamente, digamos, e aqui a objetividade não exclui a subjetividade, não é? São trabalhos e patamares diferentes de recepção das práticas. Apontar pistas? A semiótica aponta pistas, por exemplo, para os decisores políticos? Pode ajudar? Eu acho que pode ajudar. E a semiótica, por exemplo, houve um campo em que a semiótica entrou muito na Europa, que é o campo da publicidade. Da publicidade institucional também. Por exemplo, em França, que é, digamos, o país e as práticas com as quais eu estou mais em contacto, eu sei que, por exemplo, a empresa do Metro de Paris teve e tem, suponho ainda, o seu semiólogo de serviço, não é? Portanto, para trabalhar... Em França, a semiótica conta. A semiótica conta e está profissionalizada, digamos. Será um efeito de 68? É ainda um resquício da importância que teve em 68 e dos nomes e das escolas que criou, não é? Digamos, duas grandes escolas que se perpetuam. A de Barthes, curiosamente, ela teve um brilho... que a outra não chegou a ter, mas uma duração menor, daquelas estrelas que brilham e depois se apagam um pouco, e a escola de Greimas, não é? Que é conhecida pela Escola de Paris, que ainda hoje tem os seus seguidores, que fez escola, não é? Sendo que, por exemplo, Barthes adquiriu popularidade mesmo. Os livros, as mitologias venderam centenas de milhares pelo mundo. Sim, o Barthes entrou nos best-sellers, claro, não é? Claro. Há as mitologias, a moda, não é? As análises da moda, enfim. O começo da volta à França em bicicleta. Completamente. Tudo, claro. Mas, enfim... foi mais efêmero nas consequências, porque efetivamente nós não encontramos ali uma só metodologia, há muito de intuição também, não é? De uma intuição fina. E a Escola de Paris tentou criar modelos de análise. Não digo até que seja mais profunda, mas tem modelos de análise e por isso ela tem uma persistência maior, não é? E institucionalizou-se. Será que Barthes foi um observador do momento? Ou seja, é alguém que nos deixa em herança um testemunho sobre o que era a França, o que era a vida naquele tempo? Sem dúvida, sem dúvida. Um extraordinário repórter do Real. Claro, exato, claro, do Real. Claro. Sem dúvida nenhuma. Humberto Eco, diferente. Igualmente popularíssimo? Popularíssimo. Humberto Eco é diferente. Humberto Eco era uma enciclopédia, todo ele. Aliás, um dos inúmeros temas que ele tratou e de que gostava era o tema da enciclopédia, não é? E da cultura como uma enciclopédia viva. Mas eu diria que tinha uma démarche mais abrangente, de vários fenómenos, leituras que não seriam talvez tão poéticas, portanto, onde o sentido não pairava. É que Barthes, ao mesmo tempo que analisava, ele próprio, nos seus textos, era criador de sentidos. Não é? Humberto Eco, nós poderemos dizer que ele faz análises mais objetivas. Não é? E depois também trabalhou muito os modelos sparsianos. Foi um dos importadores da semiótica lógica, de cariz lógico, não é? Da filosofia mesmo, parsiana para os modelos europeus. Portanto, há uma diferença muito grande. Aliás, eu poderei mesmo testemunhar, Humberto Eco estava perto de Greimas, embora não seguisse a sua escola nem a sua metodologia, e eu cheguei a encontrar e a assistir a conferências de Humberto Eco quando era aluna de Greimas.
personagens fascinantes, imagino. Fascinantes, completamente. Porque abrem-nos um mundo, e eles não leem, leem o que lá está, mas aquilo que nós não percebemos à primeira vista, não é? Portanto, isso é fascinante. É uma espécie de óculo de leitura que nos abre um mundo por trás ou acima ou aquém ou além daquele mundo que nós Esse mundo, do resto, transita talvez para o Nome da Rosa, para o lado romancista, novelista do Humberto Eco. Bom, e também enciclopédico, porque Humberto Eco coloca ali toda a semiótica medieval. O Nome da Rosa é cheio de pescadelas de olho, não é? Lá está. Necessita de um receptor, de um leitor atento e conhecedor para entender todos aqueles sinais. Todos aqueles sinais, indo ao ponto mesmo, e isso só me foi revelado muito recentemente, há uns anos, por um grande semiólogo, infelizmente, que faleceu com o Covid, que foi Jorge Lozano, em Espanha, não é? E o que é que o Jorge Lozano me disse, que eu não que desconhecia, a maioria dos leitores desconhece? Todos aqueles personagens eram figuras do seu séquito, digamos, dos mais próximos. E o Jorge Lozano tem também lá um monge que o representa, digamos. Mas nós não sabemos isso, não é? E acho que ele se divertiu imenso com o grupo dele, que era europeu, não é? Italiano, francês, espanhol. Divertiu-se imenso a caricaturar cada um daqueles monges, que eram um pouquinho, às vezes, sádicos e perversos, não é? E, portanto, eles aparecem lá com nomes que os próprios descortinaram. Será que temos hoje repórteres semióticos da história do mundo contemporâneo como foram Roland Barthes, como foi Humberto Eco? Eu penso que sim. Não me peço agora para citar nenhum, mas não eu não sou nada derrotista. Não considero que houve uma época áurea e que nós estamos agora na decadência. Não. Nós temos repórteres muito válidos e continuamos a ter justamente essa finura e essa capacidade de observação, não é? E de tradução, porque a semiótica é uma tradução. No fundo, é uma transdução, não é? Uma transdução. E o primeiro regime semiótico é a própria tradução. Os tradutores, não é? Repara, o Vasco Graça Moura, o Frederico Lourenço, são semiólogos, não é? Porque esse regime é também o da transposição de sentido. Sim, pegar no Dante e traduzi-lo. E traduzi-lo, pois é uma obra, é uma obra-prima. Claro. É também autoral. Claro. E interpretar o que lá está. Exatamente, não é apenas uma tradução. Exatamente. Pois, interpretar mudando ou chegando a um regime que é outra língua e que tem outra dimensão cultural. Não é? Outros códigos, outras formas de ler, etc. Portanto, toda a arte está aí nessa transposição adequada, onde não se perde o sentido. Não é? E a semiótica dizia isso. Por exemplo, Yalmslev dizia traduzir até à exaustão do sentido. E ele acreditava mesmo que era possível. Enquanto há outros hoje filósofos que consideram que há sempre um resto intradutível, não é? Essa discussão é uma discussão, por exemplo, semiótica, mas que não desaparecerá nunca, não é? Entre aqueles que consideram que é possível traduzir até ao último resquício de sentido e aqueles que consideram que há sempre um resto que participa da singularidade de cada língua ou de cada prática significante e cultural. Mas é já uma semiótica, a tradução. Não é? Professora Maria Augusta Babo, como tem sido, nestes anos no que vai de século, a evolução, o interesse dos alunos pela semiótica? Bom, nem todos se interessam, a verdade é essa, mas nós temos a felicidade de todos os anos encontrar alunos que despertam, que realmente entendem aquilo que se joga
no quadro da linguagem e O que é que os seduz, justamente? Olha, uma das coisas que é sedutora para eles é que eles estão habituados a entender que a significação e a importância das significações vem da repetição, não é? Quanto mais está repetida uma palavra num texto, mais importância tem essa ideia ou esse conjunto de significações. E o que a semiótica, por exemplo, vem mostrar é que o dito está sempre cativo de um não dito, porque é impossível dizer tudo. E muitas vezes aquilo que se diz é também um ecrã de invisibilidade para aquilo que não se quer dizer. E, portanto, o não dito, o que está velado, acaba por ganhar, se nós o entendermos assim, ganha uma outra força, uma outra dimensão que vem explicar muitas vezes até o explícito. Não é? E, por exemplo, Freud era um grande semiólogo. Freud explica-nos isso. Não é? O inconsciente ou os traumas do inconsciente são justamente os mecanismos de recalcamento. Eu não digo que hoje o inconsciente seja um conceito que esteja na ordem do dia, mas que a consciência não é a totalidade da apreensão do que se diz, isso não é. E, portanto, a relação entre o explícito e o implícito é uma relação que a semiótica trabalha de um ponto de vista até muito objetivo e onde é possível mostrar que a significação ganha outras dimensões para além daquelas de uma primeira leitura, não é? Para além de uma significação primeira, digamos. Maria Augusta Babo, doutora em Semiótica, agregada em Teoria da Cultura, é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigadora em Ciências da Comunicação, fundadora e co-presidente da Associação Ibérica de Semiótica, a convidada neste episódio de Comunicar com, podcast da Escola Superior de Comunicação Social.